Aí, ó. A gente não sangra quando perde o cabaço. Essa é a mensagem. Ele saiu. Aí, saiu, voltou. Aí, ó. Isso é verdade, cara. Caralho, porra, vai se foder. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Merda. Filho da puta. Teu cu. Porra menina. La concha de tu madre. Fuck you. É só isso. Olá a todos, mais um episódio aqui do Mangusta Cast. Dessa vez o episódio vai com um convidado chamado Thanatos, que já apareceu aqui no episódio que ele não foi o convidado, mas ele acabou aparecendo, então agora dessa vez ele é convidado mesmo. Diga aí, se presente. Oi, meu nome é Thanatos. Ultimamente eu me desvencilhei do movimento do direito dos homens, porque é a nova forma de igualitarianismo. Eu tenho muito a conversar sobre isso ainda, e eu tô mais embrionário, digamos assim, nem tanto recém-nascido, mas nem tanto pouco experiente também dos MGTOW. Entendi. Tá. Então, como você está envolvido bastante nesse meio masculinista, de certa forma todos estamos. Eu gostaria de perguntar, primeiramente, o que você acha de alguns movimentos masculinistas famosos? Eu vou citar alguns aqui. Você pode falar todos deles, de nenhum deles, xingar Uhum. todos, enfim. Fala No aí. caso, os movimentos conhecidos. O que você acabou de falar, né? O direito dos homens. O movimento, o MGTOW, Uhum. é o PUA, né? O PUA, Pickup Artist, né? Uhum. Aí aqui no Brasil a gente tem um movimento também lá, o movimento da Real. E se você quiser falar dos incel também, não sei se incel será um movimento, O alguma coisa assim. da, o da Real eu não conheço. Da Real você não O da conhece. Real. Não, não. O único. Beleza, então fale dos outros. O movimento de direito dos homens, eles têm um problema bastante emblemático, que é assim, se trata de um negócio de aliança. Eles querem criar uma aliança para criar visibilidade. Cara, aí fica naquela, tipo assim, mendigar a atenção de mulher, né? Olha como eu sou escravo aqui, olha como vocês estão nos oprimindo e tal. E, cara, você consegue atenção, só que não a atenção como você quer. Porque a atenção que você quer é desproporcional à realidade. Porque, cara, é 2, 3% das mulheres que se importam. Raccoon, ele chegou a falar uma vez de umas mulheres que elas têm um lado mais autista, que elas ficam mais ligadas nessa coisa masculina do homem, saca? E realmente, ou aquela mulher que não tem muitos atributos a chamar atenção por sua feminilidade, e ela fica, sabe? Ela fica mais ali na estrutura masculina. Essas mulheres, elas facilmente elas se acomodam, elas se alojam nesse tipo de movimento. Tem as exceções. Só que, cara, é aquilo que eu sempre sou enfático. A mulher, ela é o carvão de toda a merda. A gente não tem que explodir o ambiente porque tá fedendo. A gente tem que tirar a bosta dali. É a merda que tá fedendo o ambiente. Não é o ambiente que tá infectado, que tá exalando mau cheiro ali. Não. Só que eles não percebem isso.
Aí eles ficam assim, ai, a cultura ela dá foco, ela dá holofote a negócio da mulher. Isso é culpa do ginocentrismo, isso é culpa da misandria, que é institucionalizada na nossa cultura e tal, tal, tal. Cara, beleza, tá, isso daí é só um reforçador. Mas quem que é aquilo que está sendo afetado por isso? O produto. O que está gerando isso? Qual que é o fator chave? É a mulher, cara. Só que toda vez que eu entro nesse assunto gera desconforto. Toda vez. Cara, eu confronto com, com ativista do direito dos homens, confronto com mulher ativista. Eu falo assim, cara, você não tem que convencer homens. Você não tem que querer domesticar homens. Você não tem que reclamar por que os homens estão reclamando. Você tem que ser companheira dos caras e confrontar aquelas da sua tribo ali que estão fazendo a merda. Não adianta nada, cara. Pô, a gente sabe aqui que, por exemplo, tá uma briga de rua aqui. Aí você é meu amigo. Muito assim, muito chegado mesmo, e papapá, e a gente convive junto e tal, e aquilo outro, você se envolve numa briga. Por mais que você esteja 100% errado, eu vou falar assim, eu vou estar ali na saída da escola ali, vamos simular uma cena aí na sua cabeça. Eu vou estar ali na saída da escola e vou falar assim, pô, o que que tá acontecendo com o cara é porque ele é uma vítima do sistema, sabe? Ah, ele tá fazendo isso por conta disso ou aquilo outro. Mas isso eu tô culpando o sistema e não tô culpando a pessoa que tá agindo daquela forma. Eu tô retirando o papel dela daquele ato. E é o que eu sempre confronto com o direito dos homens. Eu falo assim, cara, a gente já passou dessa, cara. Já passou dessa. A gente tem que reconhecer que o nosso real inimigo, a brasa solta que tá fazendo a merda toda aqui, é a mulher. Não adianta, é o sistema. Igual aqui, por exemplo. Eu vejo os caras falando assim, é o modelo político. É isso, é o tradicionalismo, é o progressismo, é o judeu, é isso, aquilo outro. Cara, não. Isso daí você tá tirando foco do real agente disso tudo. Quem é o agente que tá fazendo isso tudo? O manipulado, ele tem parte nisso. A coisa só acontece porque tem alguém sendo manipulado. Essa pessoa que está sendo manipulada, ela que é o sistema primário de tudo. Ela que faz a coisa acontecer. É o que eu falo, as mulheres. As mulheres estão tocando a porra toda aí, estão fazendo barraco, estão incendiando um negócio todo, estão incinerando tudo que se pode. Mas, e o que acontece? Agora, elas estão numa fase de querer reconciliar. De querer assim. Mas veja bem, não são todas. Não são todas, é coisa muito da sua cabeça. O que ela tem de concreto na consciência dela? Querer fisgar você pro igualitarianismo. Que o igualitarianismo você vai perder com isso. Não é igual. Você que vai custear tudo. Você que vai acabar perdendo com tudo. A mulher é o bebezão do Estado. Você é aquele que financia o berço dela. Só que os caras, falar isso pros caras é doloroso. Doloroso. Mas eu tenho uma mulher aqui que divide a conta comigo. Mas eu tenho uma mulher que me ajuda tanto. Ela me ajuda e tal. A gente sai, quando não tem, ela banca. Grande merda, meu brother. Grande merda. Esse é o mundo minúsculo que você tem. O mundo maiúsculo é muito mais do que isso daí. Só que os caras, eles não se conscientizam disso. Eles não se conscientizaram de que quando eles pararem, quando eles realmente falarem assim, cara, não há necessidade de fazer isso. Aí sim, a engrenagem vai parar. O negócio dos PUA, por exemplo, é uma outra remodelagem do homem, né? Tipo assim, entrar no cerne feminino
para entender o cerne feminino, eu entendo pouco, mas é mais pro lado do Nessahan. Que tipo assim, como lidar? Cara, é tipo, eu não... Eu me isento de protagonismo, eu vou ser eu vou ser um instrumento, eu vou me instrumentalizar para então seguir os meus instintos de me relacionar com a mulher ou obter aquilo, mas me vender, de não ter existência, de ser ator, de não ser autor. E é isso, saca? Agora os MGTOW. A parte mais importante. Os MGTOW, o que tá acontecendo? Os caras, eles são um movimento universal. Não é coisa de cultura. Vai além da cultura. Porque os caras, eles estão flagrando que a ineficiência deles gera a eficiência de algo. Hoje, o nome MGTOW é o mais procurado. E às vezes o cara não sabe nem da sigla. Não sabe, não tem ideia. Mas ele já adota. Porque é uma coisa assim, cara, que vai sendo lançada, às vezes vai criando vazões. Um cara vai esquecendo talvez o nome da sigla, tipo assim, amiga e tal. Às vezes só vai passando um conceito de algum vídeo que ele viu no YouTube, vai falando pra outro. E tipo assim, não, mano, mulher assim, papapá, as mulheres hoje tá assim. E o cara vai se interessando, porque é assunto que é do cotidiano dele, e ele vai se estruturando naquilo, sem nem ao menos saber ao que pertence aquilo. E é muito natural, não precisa ter regra, não precisa ter sigla. É igual o Raccoon mesmo fala, daqui uns dias não vai existir mais esse negócio como é que fala? MGTOW vai ser regra. Vai ser regra. E já tá se tornando. Porque os caras estão se conscientizando da merda toda que tá acontecendo. E o cabum de tudo foi a violência psicológica, que convenhamos, né, velho? Isso daí foi a pior coisa que poderia acontecer. Isso daí só reforçou a estrutura, só consolidou, só cimentou a filosofia. Não, acontece o seguinte, por exemplo, enquanto você tenta lembrar aí, tá acontecendo mais ou menos assim. Os caras, eles não estão mais sendo um movimento de ódio. Eles estão sendo um movimento racional. Ou seja, tá virando uma coisa orgânica. Não tá sendo uma coisa tão difícil de pensar esforçadamente, assim, tem que trazer ao pensamento, eu tenho que envolver sentimentos, eu tenho que criar uma barreira ante mim, eu tenho que... Cara, tá se estruturando de forma natural. Os caras, eles estão vendo que o suco não tá valendo a espremida. Não tá valendo a espremida. Se fosse só no âmbito de relacionamentos, ainda estaria o mal menor. Mas o que tá acontecendo? Tá num âmbito acima disso, cara. Tá na estrutura de tudo que a gente vive hoje. De meio político. Cara, vou dar um exemplo. Eu entro em grupo... Antigamente, eu achava que os ANCAP, eles serviam de ferramenta para alguma coisa. E eu sempre converso com o pessoal do Direito dos Homens. Falei assim, cara, mas os ANCAP ali, pô, a mulher já tá com a manta do Estado e tudo mais. Por que vocês não conversam com o pessoal ANCAP ali, cara? Nada melhor que eles para conversar sobre isso. Porque a mulher, ela é o braço do Estado. E os caras ficavam assim com o pé para trás. Ficavam com o pé para trás. Ficavam com o pé para trás. Tipo assim, não, vou conversar isso não. Bababá, esse pessoal aí, né, flor que se cheia, tarará. Mas eu continuei insistindo nisso. O que virou o movimento ANCAP, cara? Virou um movimento tradicionalista. Um movimento Tá tradicionalista. sendo revestido por um movimento tradicionalista. Aí eu fico assim, cara, às vezes eu vou lá e esfrego assim, ó, isso aqui, ó. O que tá acontecendo? Como a mulher é protegida? Como é insidioso pro cara se relacionar com a mulher hoje? Vai além das estruturas do relacionamento. Olha aqui, e os caras não enxergam, os caras ficam assim, é um incel. O cara é incel.
Ai, ô, ADM, expulsa esse cara aí. Você tá entendendo? Os caras causam a própria cegueira, velho. Mas eu ainda não tô entendendo o Zancap tá virando tradicionalista. Em que sentido você quer dizer? Uai, você pega o Paulo Cogos ali, ué. Tá. Eu não diria que o Paulo Cogos. Ele tem certas coisas tradicionalistas, mas certas coisas não. Mas você fala tradicionalismo no quê? Dos Não, aí papéis, você pega. dos Aí você pega, por exemplo. sexos, ou Não, só o você fato pega de assim. Cogos ser um mangina? Tradicionalista, por fim, significa o modelo tradicional que a gente tem é de que a ideia da mulher é superior à do homem. O homem se casa para ter mulher. A mulher não se casa para ter homem. Ela se casa para ter alguma coisa além do homem. Ela se casa para ter casa. Ela se casa para ter conforto. O homem se casa só para ter mulher. Tradicionalista, por fim, é isso. É o cara idealizar uma deusa humana. É aquilo que ele pode acessar. E ele Ah, coloca isso tudo no globo dele. Aí, por exemplo, você pega. Não, acho que tá certo, viu? Dá mais direito a mulheres e tal, e que homem não é confiável, não, cara. Que isso? Homens não são confiáveis porque se corrompem por conta de mulheres. Simplesmente. Porque se não fosse, cara, homens seriam confiáveis. Só que isso é pouco a pouco, cara. É uma coisa bem minúscula, assim, bem por menores, mas isso tá mudando. Que os caras estão começando a se conscientizar, tipo assim, não é uma sororidade, porque sororidade é a ideia mais falsa que tem. Mas é uma ideia de comunidade mesmo. E também tem essa noção do comum, que agregaria na noção de comunidade lutar por algo em comum, ou ter algo em comum. O que é isso? É ver o tanto que você está sendo rebaixado. Aí quando você pega isso, quando você leva isso para os viés políticos, ainda eles favorecem muito a mulher. Muito, cara. então, você comentou, você explicou aí que os ANCAPs estão muito no tradicionalismo. A visão que eu tenho do que será o tradicionalismo é um pouco diferente, do que você comentou. Eu vejo mais o tradicionalismo como na questão dos sexos, né? Se falar gênero é ban. Na questão dos sexos. É, eu vejo que o pensamento tradicionalista é muito mais uma questão dos sexos possuírem papéis definidos, entende? É retornar ao que era antes, ao que sempre foi, que eram as mulheres terem seu papel, né? Principalmente na questão do lar e essas coisas, e os homens terem seu papel, que era a questão de provedor, lutar em guerras, enfim. Esse era o pensamento. E, tipo, acaba, de certa forma, sendo uma troca, né? Isso acabava sendo uma troca. Os homens tinham vantagens e desvantagens, e as mulheres tinham vantagens e desvantagens. Era isso que ocorria. Eu vejo mais a questão do tradicionalismo como algo desse tipo. Não a questão do Paulo Cogos de ficar imaginando, falando, botar a mulher acima de tudo, sabe? Que nem ele faz, que nem você sempre vê ele fazendo. Eu, eu vejo que é muito mais uma questão de papéis definidos. E o homem, obviamente, sendo o chefe do lar, né? A mulher sendo submissa ao homem. E, enfim.
você está comentando sobre toda essa situação, todo esse problema que rola, principalmente envolvendo questão de mulher. Eu gostaria de saber por que que o negócio não é, tipo, essa questão da mulher tá desse jeito hoje. Você não acredita que ela, de certa forma, o que não está ocorrendo é alguma coisa por trás, manipulando, fazendo com que a mulher acabe ficando desse jeito? Porque se a gente for pensar, a mulher sempre foi assim. É questão evolutiva. O homem foi de certa forma e a mulher de certa forma. Você não acredita que o pessoal, essa coisa do feminismo, todas essas coisas aí, principalmente pessoas que financiam, não estou nem entrando no mérito de quem está financiando, quem está causando tudo isso. Mas você não acredita que essas coisas é o que está fazendo as mulheres estarem do jeito que está hoje em dia? Assim, a mulher ela sempre foi um agente muito efetivo. Ela foi aquele indivíduo ludibriador da cabeça do homem. E teve um movimento comunista, praticamente, só de mulheres, que eles começaram. Agora eu não vou lembrar de, assim, especificamente qual seria. Isso é mais uma coisa que eu vi em um vídeo e tal, mas alguém que tem propriedade para falar sobre aquilo, que é um estudante daquilo, que não é um mero falador, que ele falou que teve movimentos feministas comunista, é, estreitamente só para mulher, estritamente só mulher. O que a cultura faz, cara, é assim. Desde que o mundo é mundo, uma visão meio fatalista, sabe? Mas é bem aplicável, que o homem foi visto como papel funcional, a gente sempre foi visto como herói, sacrifício, função, noção sempre atrelada com carreira, e a gente não fugia disso, desse cercadinho intelectual, cognitivo. E a mulher, ela sempre ficou ali sendo, ficando mais à parte de remodelar sua subjetividade, de ficar em casa, de, de ter um certo cuidado com crianças ou com lar. A Esther Vilar mesmo, ela fala no livro do Homem Domado que trabalho doméstico para mulher é diversão. Ela fala, com as próprias palavras, ela fala, cara, ela fala que não é dificuldade para mulher. Não é. É fácil. E fora isso, o homem sempre vai facilitando essa visão, essa coisa da mulher trabalhar em casa, sempre facilitando de colocar máquina de lavar, colocando um eletrodoméstico ali que aquecesse, sei lá, sabe? Mas aqui, a coisa do que tem algo por trás, esse algo por trás é a própria mulher. É a própria mulher. A mulher, ela sempre foi a agente disso tudo, cara. Quem é professor, o maior número é a mulher. A mulher que tomou conta dos filhos. Mulher que tomava conta, assim, no maior tempo ali dos filhos. Cara, a mulher como é que fala? É aquele negócio do o braço que balança o mundo, né? O braço que balança o berço é o braço que controla o mundo. Acho que é um negócio assim. É isso, cara. Não tem que ficar falando assim, isso é culpa do modelo político tal. Isso é culpa do. Porque esses caras, por mais que eles estiverem nesse modelo político, eles sofreram influência de quem? De quem que você acha?
Ah, é porque é a Isso aí. direita ou a esquerda, é porque é o judeu, ah, é porque é isso. Quem que esses caras sofreram influência? É igual fala, cara. Todos nós, o pessoal do direito dos homens fala assim, que todos nós somos filhos do feminismo. Com toda razão, cara. E é difícil pra gente desconstruir isso, cara. É difícil pra gente desconstruir essa ideia de ginocentrismo, de misandria. Isso já tá cimentado na gente, já é orgânico, cara. É difícil. É você se esforçar muito por uma coisa que já vem de gerações, gerações, gerações. Já tem uma carga genética, já tem uma carga comportamental, já tem uma carga cultural. É muito difícil você mudar isso. E o que é mais fácil para falar? Ah, vamos aplicar no modelo político. É mais fantasmagórico. É mais intocável aquilo ali. Quando a gente fala da mulher como centro dos problemas, é muito mais dificultoso, porque é algo que está perto de nós. Quando fala de modelos políticos, é mais uma discussão por discutir. Tipo assim, sei lá, eu não vou refletir muito sobre isso, porque não tem nada a fazer. Você se isenta de certa forma, mas quando se trata de mulher, de um ser que tá ali com você, é mais dificultoso, porque é muito mais próximo da sua realidade. É mais difícil de mexer. E é o que os caras não querem fazer. Não querem ver as circunstâncias desnudas. Descortinar o negócio. Eles não querem fazer. Eles querem falar assim, acho que você está um pouco equivocado com as suas conclusões, porque no fundo, a gente acha que a gente, se for parar para pensar bem, isso é culpa do modelo tal de política, do funcionamento tal. Esse funcionamento ele coopera para o quê? Esse funcionamento ele traz que tipo de atributo para você? Recompensador disso tudo é você ter uma mulher. O recompensador disso tudo é você isentar-se como ser humano e colocar a mulher acima de tudo. Colocar a mulher como centro. Hoje, eu, com toda certeza, não tem como não ser misógino, cara. Não tem como. Não tem como. Teve uma menina que eu tava conversando com ela no PV e ela se aventura nesse grupo de MGTOW e tal, e falando assim, você tem grupo de MGTOW aí? Aí eu falei pra ela assim, nem incluí o gênero dela, eu falei alguma coisa assim sobre ela, eu só falei assim, está sendo adotado uma certa postura errônea, porque vocês não estão vendo a cagada que o gênero de vocês está fazendo. Eu não poderia falar gênero, né? Eu já falei. Não podia fazer o que está acontecendo. E você está fazendo. Em vez de vocês querer confrontar os agentes disso tudo que tá fazendo essa merda toda acontecer, vocês querem ir lá tentar confortabilizar as vítimas, tentar neutralizar as ofensas de quem realmente está sendo ofendido, que são os homens. Os caras tão de saco cheio, velho. Se faz é ruim, se não faz é ruim. E mesmo assim ainda envolve um monte de lei pra fuder com os caras. E aí, você já se colocou no máximo de empatia que você pode? De tentar entender o que os caras tá passando? O jogo certo não é você reclamar do que os caras estão reclamando. É você reclamar junto com os caras daqueles que estão fazendo as reclamações. Que é o que eu falo. Pô, o carvão disso tudo é a mulher. Elas não querem confrontar aquelas que são da liga delas. Mas é mais fácil confrontar homem, porque o homem sempre foi mais dócil que mulher.
É sempre mais fácil. Só que tá mudando. Elas pouco a pouco elas estão desestruturando essa noção delas. Indo agora para uma outra questão, você acompanha bastante esse pessoal dessa coisa mais masculinista, que eu vejo até você citando bastante, Raccoon, esse pessoal mais das antigas, tem o Júnior do Submundo Intelectual também, que tá bastante famoso, até falou com um deputado. Mais ou menos. Porque acontece assim. Eu já extraí aquilo que eu podia, sabe? É, o suco já tá na jarra e se passar disso vai transbordar, vai molhar a mesa, vai ser mais do suco que já tem em mim. É a mesma coisa de sempre, cara. É só pra você se alimentar do mesmo arroz e feijão. O Júnior é sempre a mesma coisa. O Raccoon, ele ficou desaparecido. Estão fazendo uma reciclagem do conteúdo dele. Mas é aquilo que você já conhece muito bem. Não tem nada a acrescentar. Eles só. O que é a pauta deles? O que é a dinâmica deles ali? Eles querem fazer o seguinte: como tem gente entrando, pessoa nova, e então eles têm que entregar o conteúdo papado, 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 sempre papado. Aí, para nós, isso fica até redundante, porque eles só se entregaram ao conteúdo papado. Do que você já conhece, do nada de novo, naquilo que você perdeu tempo em observar aquilo. E é isso, saca? Deveria é, ter um conteúdo novo de, de uma relevância maior, como se fosse quase como uma coisa didática. Porque é, a gente é absorvidor de conteúdo, cara. Eu bebo de uma fonte, você bebe de outra, o fulano de tal bebe de outra. E a gente vai bebendo, talvez, das fontes para equiparar o nosso conhecimento, para a gente não perder tanto por falta de conhecimento. A gente sabe que alguma coisa está errada e a gente tem que estruturar o nosso conhecimento para essa coisa que está acontecendo de errada. E quando você surfa na onda de quem sabe, quem tem tempo de estudar, avaliar aquilo, é muito melhor. Porque aquela pessoa ela não está corroborando só para ela está corroborando para outros, que ela está instrumentalizando outras pessoas para seguir com a ideia dela. Desse pessoal novo, ou do pessoal que já está das antigas, não tem mais nada a acrescentar. Tudo que a gente que poderia ser acrescentado já foi acrescentado. Não tem mais nada que soma. A gente sabe de tudo, já ficou orgânico, já ficou fisiológico, já não tem mais nada, saca? A gente sabe rebater algumas coisas com muitas obviedades, como eu mesmo faço. Às vezes, quando eu estou numa aula de faculdade, eu não preciso ter leitura de tal coisa, eu não preciso me estruturar em tal coisa. Eu só preciso explicar a realidade da forma como a realidade é. Não tem não tem nada de. Não tem nenhuma cortina que faça aquilo não ser visível. Tá ali a mostra diariamente o que tem acontecido. Simples. E, e, e como você está vendo a realidade hoje em dia? Você está vendo que cada vez mais tem homens se despertando, ou os homens continuam na mesma coisa? Como que você enxerga? O que acontece é que tem alguns grupos, quando você está envolvido muito pelo multiculturalismo, você fica achando que você é multicultural. E não é assim. Tem grupos que eles não aceitam o que você fala.
Só que tem grupos que a sua ideia é facilmente mastigada. Esses meninos, alguns, infimamente, têm feito aceitação, porque são meninos que já estão indignados com a realidade, com a instituição, de querer pregar que você deve ser servil, dócil à mulher e tal. Os meninos já estão indignados. É nessa garotada que a gente tem que investir. E é nessa garotada que eu invisto. Quando tem algum post de uma menina, vamos pegar um print de WhatsApp qualquer que passa assim como ideia cômica na cabeça das pessoas. E você não comprou meu lanche? Pegar um print de WhatsApp com esse tipo de conversa. Você não comprou meu lanche? Quando você chegar em casa, você vai apanhar. O povo ri, dá coraçãozinho, olha você aí, amor. Olha aí, tá. Eu já pego e faço o seguinte, cara, se fosse o contrário, é simples. Parece meio maçante falar essa coisa de se fosse o contrário. Mas isso é notório, cara. Às vezes pra alguém, pra nós, parece assim um pouco. Tá, a gente já sabe disso. Mas e quem não sabe? Porque existem realidades que não sabem disso. E são essas realidades que eu tento aplicar as coisas. Eu falo assim, se fosse o contrário, não estaria sendo bem visto assim. Aí eu lanço isso, aí eu já lanço algumas coisas que eu salvo no celular, vou lançando ali. Eu já falo da violência psicológica, já falo disso, aquilo, outro. Já lanço um videozinho. Aí tem fulano que vem falar assim, ô, me lança esse conteúdo aí no PV. Eu vou lá com toda a disponibilidade, porque esse cara, ele tá me ajudando. A gente é meio que uma corporação social, que se a gente não for agir dessa forma, a gente não contribui com nada. Não adianta a gente ficar nesse cercadinho, nesses hectares que a gente tá, de acomodação. Tem muito, tem muito lugar que a gente pode aplicar o conteúdo que a gente tem, só que os caras, sei lá, por alguma coisa assim, em específico da vida deles, eles desistem, não tem muita paciência, já trabalham demais, já faz isso, aquilo, outro. E eu vou lá e lanço, os meninos vai lá e pego o negócio. E por incrível que pareça, tá surtindo bastante resultado. A gente está entrando em uma nova atmosfera, uma nova camada da atmosfera. Por quê? Antes, isso ficava restrito a um grupo ou outro. Um grupo específico de MGTOW. Um grupo específico de garotos que lançam as deformidades que as mulheres postam diariamente. Cara, isso tá se elevando ao ponto de que tá à mostra para todo mundo ver. Tá ganhando cada vez mais ascensão. Alguns fogem. Eu vou longe. Eu acho que hoje, digamos que 65% das pessoas veem, só que 65% das pessoas não pensam sobre aquilo. É dissolver o negócio ali, ó. Colocar, desnudar aquela realidade ali e falar assim, cara, se você estivesse fazendo isso, estava na pior. Só que isso é, assim, ó, trabalho de formiguinha, como dizem. Só vai mudar, a gente só vai, daqui 2 anos, escuta o que eu tô te falando, tô cantando a pedra aqui, ó. Thanatos tá falando assim, ó, daqui 2 anos, 3 anos, você vai ver uma coisa diferente. Você pode ter certeza que alguma coisa diferente vai estar. Nem que se for 25% da população estiver atenta para isso. Mas vai acontecer. O que a televisão vai transmitir, isso não importa. O que vai ser transmitido de relevância vai ser nas redes sociais. E isso já está começando a acontecer. Isso já está começando a ir para os meios acadêmicos. Eu tive um trabalho de assistir um filme sobre falsa acusação de estupro.
num curso de psicologia. Olha pra você ver como é que estão as coisas. Você citou essa parada aí de começar a falar até sobre falsa acusação de estupro. O que você acha que leva uma mulher a fazer isso? Tivemos até um caso que ficou muito famoso, dois, né, que ficaram muito famosos. O da Nájila, que tinha acusado o Neymar, e aquela lá da Mariana Ferrer, né, que acusou o Aranha, né? Acho que é Aranha o Uhum. Sim, sobrenome. sim, sim. Cara, isso não foi só no Brasil. Não foi só no Brasil, cara. Eu tava acompanhando uma live da Jamile e ela falou que isso ela recebeu notificações de contato de inúmeras pessoas lá fora do país. Tipo assim, desde a Alemanha, China eu não sei, mas Alemanha, Estados Unidos e tarará. E ela falou que virou epidêmico isso daí. Eu não sei o que que é, se é um traço de psicopatia. Eu não tenho propriedade para falar sobre psicopatia, porque a psicopatia ela ficou banalizada. O que que é um psicopata? Porque ficou mais estrutura cultural do que problema psicológico mesmo, tipo assim, biológico, disfunção cerebral. E é o que a gente vê hoje de borderline. Na maioria das vezes é uma fábrica de borderline que a gente tem na cultura da gente, né? Elas não se enquadram, se você pega tete a tete ali, a, o que é o transtorno borderline. Elas vão se caracterizar como borderline, mas porque a cultura permeia essa coisa de borderline, de tem que ser assim mesmo, cara, e sei lá o que, é uma roupagem cultural. A coisa da falsa acusação de estupro, cara, eu já conversei com meninas e elas fizeram a mesma pergunta que você fez. Por que que uma mulher ela ia fazer isso? Só que a gente só vai ter noção disso no período pós-verdade. A gente está no período de pós-verdade, que o que importa é a narrativa, é a manchete. A gente não tem um estudo que gera a conclusão disso ou a conclusão daquilo, de por que está acontecendo isso. Pode ser não ser um estudo, mas pode ser uma conclusão do porquê que no ano de 2020 a 2021 ficou uma epidemia de falsas acusações. A gente não sabe explicar isso. A gente só vai saber disso mais pra frente. E quando a gente souber disso mais pra frente, já não vai ter importância, porque não tá na flor do fato. Não tá no momento sensitivo do fato. O ser humano ele se esfria rápido. É igual Maquiavel fala, o povo não tem consciência, o povo não pensa. Por isso que a gente tem os modelos políticos aí que a gente é muito pela flor do sentimento, de esse daí vai mudar, viu? Não, agora vai. Esquece todo o passado. Que às vezes o cara falou a mesma coisa que aquilo, ele se roteirizou, ele fez um script, ele lançou, ele estudou, ele foi lá no nosso, de certa forma, ele tentou acessar o nosso âmago e lançou alguma coisa ali outra. Então, tem até uma coisa que pô, tem gente que fala até que é o famoso fé nas louca, fé nas maluca, tipo, a guria tem problema. Ah, não tem problema, assume ela, namora ela, enfim. Aí a pessoa só toma no cu, né? Conheço amigo que já se fudeu por causa de mulher maluca. Se fudeu não, quase se fudeu por causa de mulher maluca. Enfim.
E já que a gente tá falando de crime, queria perguntar agora sobre o novo crime, né? O novo tipo que apareceu no Código Penal, o violência psicológica contra a mulher. Sim, na lei tá violência psicológica contra a mulher. Ou seja, se você for homem e sofrer violência psicológica, foda-se, não é crime. Então, o que você achou disso? Além do negócio lá que fizeram também de um sinal do X, essas porra aí. Eu vi sobre isso, mas eu vi também do. Você viu, você chegou a ver sobre violência simbólica? Violência simbólica, não vi muita coisa, não. Eu li algo, mas pouca coisa mesmo. Violência simbólica é você não pode fazer mais meme, você não pode fazer mais piada sobre mulher, você não pode falar mais nada. Nada, tipo, Porque tudo ficou machismo, tudo é anti-homem, tudo é um sistema que se retroalimenta anti-homem. E é isso, sabe? Eu realmente não entendi até agora onde que eles querem chegar com isso, senão o definhamento da própria sociedade. Onde que eles tiraram um homem de protagonismo? De que, tipo assim, essa vontade incessante de, cara, a mulher é sempre vítima, a mulher é um ser dócil, o homem que é ruim e tarará. Cara, isso não faz sentido. Não faz sentido. A gente que tá aqui, por exemplo, eu por você, nós não nos comparamos em muitas coisas. O Wave que tá aqui, ele também não se assemelha em muitas coisas. É igual um amigo de grupo lançou que a mulher ela tem pouca variabilidade genética. E nós, homens, nós temos muita variabilidade genética. Como é que eu posso estruturar uma noção de homem com base em poucos? Porque é isso que os códigos criminais fazem. Tipo, de estruturar que você é um homem bom, você sofre retaliação porque um homem ruim, que é uma margem minúscula da sociedade, fez aquilo e logo você, que é amplo, você vai sofrer por aquele crime que o cara fez, só que você não tem culpa alguma daquilo, velho. Do mesmo jeito que a mulher. Só que tem mulher, a noção para a mulher já é muito mais diminuída, porque a mulher ela não é levantada em consideração. Não se levanta em consideração dos crimes dela. E a violência psicológica da mulher é muito mais comum do que uma violência psicológica do homem. Muito mais, cara. Muito mais. A mulher, a gente sabe, foi constituído por isso, de que, cara, você quer ter um casamento, fica calado, só escuta. Só escuta. Ah, mulher fala. Ai, mulher fica falando, mulher fica falando, mulher fica falando. Simplesmente a gente se acomodou nessa. E quando o homem ele decide falar depois de que ele sofreu explosões emocionais, de não tolerar mais aquilo, aí ele é ruim. Ele é ruim. Não, o sistema encontra, vê ele como ativo e não reagente. Esse é o mal da coisa. O homem, ele é visto como ativo e não reagente. Na maioria das vezes, nós somos reagente. Nós não somos ativos. É um sistema de defesa nosso. Tem hora, cara, que você cansa. E se você pegar pelo dimorfismo sexual, por exemplo, que é aqui, quando eu vou confrontar ativistas do direito dos homens, o lance é essa também. Cara, olha que o dimorfismo sexual de você pega pela natureza da mulher quando da fêmea, quando ela tá no poder. O que que ela faz? Ela mata filhote. Ela ela violenta macho, violenta assim no sentido de agir com violência. Ela faz o escarcéu.
Só que, na nossa realidade humana, quando a mulher, ela mesmo sendo um ser mais fraco que nós, mas a mulher pega a faca, bicho. Ela joga os trem. Imagina um ser desse com a mesma força de um homem. Tanto que ia ser dificultoso. Seria foda. Então, como você falou aí sobre a questão do tipo penal, as coisas, falou do dimorfismo sexual, é um assunto muito interessante também, porque é o que homens e mulheres possuem várias diferenças, né? Não só assim, não é só a questão, não, o homem nasce com uma piroca e a mulher com uma buceta. Não, são várias outras coisas, principalmente o jeito de pensar de cada um, o jeito de agir. Aí sempre tem aquela coisa da mulher ser mais emocional e o homem ser mais racional. E aí eu queria te perguntar levando em consideração isso, o que você acha de da participação feminina na política? Como você vê isso? Esse negócio de ser racional, cara, isso daí tem uma coisa não contada sobre isso, que a racionalidade e a ciência, ela focou nisso como instrumento de política. A filosofia, ela sempre foi um centro político, sempre foi enviesada pela política. Eu estava lendo esses dias sobre modernidade e ambivalência de Bauman. Você gosta de assunto judeu? Oi? Assim, você que gosta de assunto judeu, eu vou te falar um negócio. Os judeus, eles tiveram culpa naquilo que eles sofreram. Só que de forma que contribuinte mesmo, saca? Eles não enxergaram o que eles estavam fazendo. Quando começou a lançar o negócio de eugenia, de material genético aprimorado e tal, essas coisas, os judeus que eles estavam na academia, eles participaram desse processo. E foi bem aceito por eles. Só que a pessoa ela não vê o progresso da ideia, ela só vê a ideia. Ela não enxerga o progresso da ideia. Mais pra frente que eles se deram conta de que, na verdade eu não posso nem falar, né? Eu posso usar como propriedade a fala deles de que eles se deram conta. Mas também nem preciso falar isso. Mas é porque eles viram, ou aqueles que tiveram acesso a conteúdo que vasculharam a história, que puderam ver o processo que eles tiveram naquilo. Teve sim, eles falavam muito sobre o contexto do jardineiro, de podar as ervas daninhas, de a plantação boa, de que as ervas daninhas prejudicavam o jardim e tudo mais, que o jardineiro teria que ser muito bem atento a isso. Assim chega o nazismo. Então, agora vindo aqui sobre um outro questionamento. Uma coisa que a gente tem muito enraizado na nossa cultura é aquela coisa da covardia, do covarde, que é aquilo, o homem se bate numa mulher é covarde. Só que também a gente não tem uma imagem tão ruim assim de, tipo, uma mulher chegar e bater no cara, começar a bater no cara e, tipo, a gente não olha, a gente não sai olhando de uma forma tão, de um jeito, a gente não aprova o ato
tanto quanto um homem batendo uma mulher. Mesmo que, tipo, o cara ele esteja reagindo. A mulher começa a bater nele, ele chega lá e dá um murro na cara dela, derruba ela, tipo, como reação mesmo. Como que Você você já viu um vê vídeo. toda essa realidade? E para complementar a pergunta, o que você faria se uma mulher começasse a te bater por algum motivo chulo, qualquer, assim? Qual seria a sua reação? Você já viu um vídeo de um. Acho que é um russo. Ele tem muito um estereótipo de russo. Estereótipo significa pequena. Como é que fala? Ai, cara, pequena. Eu esqueci o termo, mas eu anotei esses dias, porque isso daí veio do século XVIII ou XIX, que seria mais ou menos uma pequena descrita sobre é, qualidades é, pobres, alguma coisa assim, sabe? Uhum. E essa foi a noção do estereótipo. Quer ver? Peraí. Deixa eu fazer o negócio da forma certa aqui, quer ver? Peraí, rapidinho. Não, mas você tá falando do russo, o cara possui o estereótipo de russo, mas o que tem esse vídeo? Não, é porque o cara, ele. O vídeo se inicia com ele apanhando pra caralho da mulher. A mulher batendo na cara dele, batendo. E ele tentando abraçar ela. Abraçando, e a mulher. É muito conhecido esse vídeo, cara. Já rodou, circulou. Aí o cara no meio da chuva ali, a mulher batendo, chutando ele, papi, murro na cara, e o cara tentando abraçar ela. Aí tem uma hora que o cara dá um basta, sabe? O cara dá um murro na cara dela. Cara, incrível a aceitação desse vídeo. Todo grupo que você posta esse vídeo, pode ter mulher, pode ter homem, que eles aceitam esse vídeo. Que tipo assim, ninguém fala um pio. Ninguém, tipo assim, questiona a atitude do cara. Mas isso é uma amostra do que pode se acontecer diariamente. Tipo assim, da mulher ir lá, querer bater no cara. É igual, tem algumas mulheres que falam assim, se quem dá tapa tem que acostumar a levar tapa. Tem mulher que fala isso. Fala assim, quem atiça, leva. Só que é muito difícil você ver uma coisa dessa, sabe? Mas por incrível que pareça, tem mulher que fala, tipo assim, quem atiça, leva. Quem atiça. Sobre isso de eu me tornei completamente insensível ao sofrimento feminino. A não ser que é, quando você releva o gênero. Por exemplo, você tem um círculo de amigas, um convívio social ali de mulheres. São suas amigas. Se fosse brother, seriam brothers. Do mesmo jeito, saca? Então, quando Uhum, você tem essa consciência, tipo assim, de âmbito familiar, familiarizado ali com aquelas pessoas, é uma coisa. Agora, quando não tem, é foda-se. Eu gosto muito de falar do caso de uma mulher que eu vi sendo atropelada na minha frente, porque essa daí foi a noção de frieza que poderia acontecer de novo, que eu faria da mesma forma, velho. Da mulher que foi atropelada na minha frente, eu não fiz nem questão de olhar pra ela cair no chão nem nada. Vazei. É mais um que foi atropelado. Eu não tenho que ter essa noção do que, esse daqui eu devo dar uma importância, sei lá, ou... Não, era naquela fase que eu tava na Black Pill bem fodida mesmo, saca? uhum, Aconteceu o seguinte, eu vou te explicar uma história. Teve uma época que eu tava num grupo de Facebook chamado Mulher Intense Fiéis, eu acho que é isso. E nesse grupo só passava, cara, era entulhado de coisas de
de catástrofes femininas sendo cometidas diariamente, diariamente, diariamente. Os caras vão lá, pá, 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 mulher fez isso, mulher mata criança, mulher fala, blá, 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 blá. Após isso, aconteceu que eu tava num ponto de ônibus da faculdade e tinha uma colega de sala, eu já tava com essa noção. E essa menina, ela ficava o tempo inteiro falando mal de homem no Instagram. O tempo inteiro falando merda. Eu tava num ponto de ônibus com ela. Eu fiquei atrás dela. Aqui em Goiânia, o ônibus. Vou aplicar uma conversa bem genérica aqui, que acredito que na maioria das regiões do país seja assim, que o transporte público ele ganha por cabeça de gente que entra, né? Que fica uma latinha de sardinha. E eu fiquei atrás dela. E nisso, alguém começou a me empurrar. Me empurrar, me empurrar, me empurrar. E eu tava atrás dessa menina. Essa menina simplesmente ela fala pro motorista que eu tava encoxando ela. Cara, meu mundo desabou na hora, velho. Eu fiquei assim, tentando entender o que a menina tava fazendo. E eu fiquei tentando me colocar em uma situação incolocável. Eu fiquei assim, cara, por que tá acontecendo isso? Por que essa menina tá falando isso pra mim? Por que ela... E, e o motorista falando assim, eu vou acionar a viatura, então. E, e ela falou, não, pode acionar mesmo, tá, 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 tá. E eu falei pra ela assim, fulana, fala que é brincadeira. E ela, não, motorista, não é brincadeira, não, porque o cara tá me encoxando mesmo, e sei lá o quê. Aí eu falei assim, fulana, fala que é brincadeira. Aí ela, quando ela viu que tava tocando mesmo negócio ali, que o cara ia chamar a viatura, ela falou assim, não, motorista, peraí, 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 tá brincando, eu tô brincando, não tava me encoxando, não. Aí eu cheguei no terminal de ônibus e comecei a dar uma comida de rabo nela. Hum. Como terminou assim, só deu comida de rabo nela, ela foi embora, ficou brava, teve alguma reação? Não, ela ficou indiferente, né, com a reclamação, como mulher fica indiferente quando ela comete cagada e o homem sofre. Normal. Você tinha me perguntado uma coisa assim que... O que foi sua pergunta mesmo? Eu tinha perguntado sobre a questão do homem não poder bater na mulher, mas a mulher poder bater no homem, e como você reagiria se você fosse a vítima? Uma mulher começasse a te bater do nada. Qual seria a sua reação? Ah, sim, sim, sim. Eu fui casado durante 7 anos e... Cara, eu já sofri agressão da minha ex, só que eu não podia revidar, porque eu sabia que se eu pudesse revidar, se eu fosse revidar, tava uma merda pra mim. Dava muita merda. Desde segurar, aquela noção básica que todo homem sabe, né? Desde segurar e deixar marca com como você segura a mulher e empurrar ela, qualquer coisa se torna agressivo. Se uma mulher chegasse me batendo do nada, cara, eu ia bater. Na moralzinha, eu ia bater, velho, porque não tem como. Uma mulher sem motivo algum, ela chega e começa a bater no você? Não. Tem como não, cara. Você vai revidar.
Ia, Aí depende da forma como você revida, né? ia ser que nem o Bolsonaro, tá? Que eu te dou outra. Dá que eu te dou outro. Teve outro exemplo, teve um. Ai, cara. Ah, não, não. Não, isso aí já é outra coisa. Dá que eu te dou outra. Eu acho que o Bolsonaro não falaria isso hoje em dia, não, velho. Hoje em dia eu também acho um pouco mais complicado de falar. É, fale um pouco mais sobre sua experiência como casado. Ai, cara, você só casa pra ter sexo, né? A única vontade que o homem tem é ter um sexo ali seguro. É, não ter que procurar por sexo. Não ter que se desgastar por sexo. Não ter que ter demanda por sexo. Pelo menos isso é muito assim no começo, né? Depois a gente vê que não é tanto assim, sabe? Mas o casamento seria só pra conseguir sexo mesmo? Só pra sexo? Não tem algo a Cara, mais, né? não, tipo, na época que eu tava com a mulher, o casamento ele significava pra mim, primeiramente, sexo, claro. Eu tenho que descarregar, né? Segundo, por um âmbito de companhia. Só. Casamento é isso. Companhia e sexo. Um ou outro falha. O que pode falhar? Companhia. Aí, se falhar companhia e sexo, aí o casamento tá acabado. Se tiver sexo e tiver companhia, dependendo do estado emocional que você estiver passando, tipo assim, ah, cara, se estiver passando por um estresse muito grande, ou ter que tomar alguma medicação, ou ter que passar por uma situação muito difícil e que nada te sobra a não ser a companhia, eu te entendo. Mas se falhar uma coisa e outra, acabou o casamento. Acabou. Não tem casamento. Tem convívio, tem cotidiano. E é isso. Cotidiano, convívio não significa nada. Cotidiano e convívio é o que a gente tem na vida da gente. E mesmo assim, quando você está aprisionado a um certo cotidiano, a um certo convívio, é porque você é refém daquilo. E o que você diria no final das contas que foi esse casamento? Foi uma experiência extremamente terrível? Teve alguma coisa boa? Deu pra tirar algo no final das contas disso? Não, por isso parece eu casei com uma menina muito gente boa, velho. Ela, ela foi legal. Eu acabei errando, só que ela errou mais pro final, saca? Ela começou entregando os pontos É, no. Cara, é assim. Eu não sei, eu vou me colocar como estátua dos homens aqui agora e eu tô pronto para ser derrubado. Se tiver outra estátua para colocar no meu lugar, uma estátua mais eficiente, com a minha visão de mundo. Mas é assim. Eu errei muito e, tipo, o homem, ele demora um pouco para se assegurar no bar que ele entra. Ele só pode se assegurar no bar que ele entra depois de um certo tempo. Eu acho que essa coisa de amar, como eles falam, é muito por fora de instinto. Porque amar, gostar, ter consideração, isso é uma coisa trabalhosa, isso é uma coisa de, de consolidação de conhecimento, de trabalho, de, de estruturar algo. Quando eu comecei a gostar da pessoa, e nisso eu já falava, né? Mulher é um bicho assim. Na minha noção de vida, pode ser que seja um shed aqui e falar que não, veja bem, não é muito bem isso não.
Porque o cara teve experiências muito mais proveitosas que a minha. Ou outros também que já tiveram outras experiências, mas na minha experiência é tipo assim, você não pode se entregar muito, velho. Mulher, você não pode. Você não, é um bicho que você não pode se entregar de corpo e alma, não. Porque a partir do momento que você se entregar de corpo e alma, acabou sua vida. Acabou. Você não pode ser o sentimental, o emotivo, o expressivo da relação, aquele que gosta muito, aquele que se esforça para gostar muito, aquele que faz tudo em prol da benfeitoria. Não pode. A partir daí você roda. Homem, ele foi a gente é estruturado para não demonstrar muito. Quando a gente demonstra muito, a gente só perde. Perde muito, cara. A gente é o ser para ser obscuro. Não pode falar muito, cara. Não desperta prazer, não desperta satisfação, não desperta agregar de nada quando você fala, quando você se entrega muito. E quando se fala de mulher, complicou. Porque é aí que você não se entrega mesmo. Porque quando você se entrega, quando você se mostra tão sentimental quanto ela, você roda. Isso realmente é um fato. Geralmente, homem que fica demonstrando muito sentimento, que é muito sentimental, acaba até, acaba com a mulher até perdendo o interesse nesse cara. E olha que as mulheres sempre falam, eu quero um cara sensível, um cara sei lá o quê, um cara que me ame, que blá blá blá, essas porra aí. E aí aparece um cara assim e elas, foda-se. Cara, é igual o negócio que eu falo. Eu entrei numa live, para pegar horas extracurriculares, né? Eu entrei numa palestrinha de uma mulher falando sobre suicídio. Cara, aí a mulher ela começa a falar assim: porque os homens, eles se suicidam porque eles não se abrem. É culpa do machismo estrutural. E sei lá o que, e blá blá blá. Mano, eu interrompi a live da mulher, da palestra da mulher, e eu comecei a falar tanta coisa, velho, mas tanta coisa, sabe? Falei assim, mentira, sabe por quê? Me desculpa, ô psicóloga, mas você tá equivocada, sabe por quê? Eu entro em grupos de adolescentes e jovens adultos que os caras, eles demonstram sim os sentimentos deles, só que eles não têm compaixão, eles não têm atenção, eles não têm visibilidade, eles não têm nada. E simplesmente quando uma mulher fala que está sofrendo, a atenção é toda dada a ela. Quando um cara fala assim, nossa, cara, eu não consigo me relacionar. Por exemplo, você pega muito essa fase de 26, de 23 a 27 anos, 28 anos, dos caras até hoje que não se relacionaram com nenhuma mulher. Aí os caras começam a falar assim, pô, mas eu não entendo, eu converso bem, eu faço isso, aquilo, outro, e tarará. E mesmo assim vem os corretores, os agentes de corrigir aquilo. Tipo assim, fala assim, olha, mas você tá saindo para lugar tal? Como você se veste? Mas como você conversa? E quando uma menina fala assim, eu não tô conseguindo me relacionar, porque eu sou assim, aí todo mundo vai aquela passação de pano e fala assim, mas você não tem que mudar nada. Quem tem que aceitar é quem gosta de você de verdade. Você não tem que mudar. Coloque isso na sua cabeça. Você não é obrigado a nada. Tem uma discrepância, tem uma diferença, cara. Só que ninguém leva em consideração. É isso. E como e
como estamos muito nesse papo, né, de masculinismo, as coisas, como que é hoje em dia, como você diria hoje em dia que é o seu relacionamento com as mulheres? É algo do tipo, você vê uma mulher e já chega e manda tomar no cu, você simplesmente ignora a existência dela, você trata normal. Quando você olha uma mulher, você vê um ser humano, ou você vê, tipo, a pessoa, você vê a mulher e pensa, puta que pariu, ela vai tentar me fuder de algum jeito. Qualquer momento ela vai tentar me fuder. Como que é? Assim, Não, a eficácia do negócio é quando a rede social ela vaza para a realidade. Quando a rede social ela vaza para a realidade, aí a gente pode ter um senso de proporção. Por exemplo, eu eu não sei se cheguei a comentar isso. Eu acho que com você eu não sei se você escutou isso, ouviu sobre isso. Que eu tava fazendo uma caminhada, né? Dias comuns assim da semana, eu faço caminhada, porque eu gosto de ter um contato com a vida, com o sereno, com ideias novas, com um senso de que estou existindo, saca? Aí eu tava conversando com algumas pessoas, porque a gente tá pegando uma matéria sobre Melanie Klein, que a mulher é chá de fita pura droga na cabeça da mulher pra ela construir aquela teoria. Louca demais das ideias, velho. chá de fita puro, caralho. Não, chá de fita. Nossa, cara. Chá de fita é pouco. A mulher ela construiu uma ideia que nem Freud aceitava a ideia dela. Ela se aproveitou da doença de Freud pra fazer o personagem dela na psicanálise. Cara, aí tá. Aí eu tô conversando com uma pessoa ali no WhatsApp, né? Falei assim pra menina assim. Eu acho que a Melanie Klein ela deveria levantar as considerações dela, as drogas que ela usou pra construir a teoria dela, que não tem base. Aí tem um cara que tá me seguindo. Não tá, ele não tava me seguindo, ele tava me acompanhando. Ele tava andando junto comigo. Só que ele tava mais na frente. Aí ele já tava tomando umas latinhas ou outra. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, começou a falar de psicologia infantil. Aí eu falei assim, nossa, cara, como é que o cara pode ser tão assertivo assim, né, velho? Falar logo de psicologia infantil, era aquilo que tava conversando no WhatsApp. Aí tá, começou a conversar. Tá. Cara, juro pra você, do nada o cara lança uma de Nessa Ralita pra mim. Do nada. Do nada o cara fala assim, véi, você já leu Nessa Ralita? Você já ouviu falar de Nessa Ralita? Aí eu esfreguei a mão na cara assim, eu falei assim, velho, não é possível que o cara tá falando isso pra mim, velho. Aí eu falei assim, conheço muito, cara. Conheço demais. Aí o cara foi também, se agitou com aquilo e falou assim, porra, mano, pois é e tal. E eu tenho um brother que acompanha muito. Aí pra você ver como é que antes eu ficava assim, eu andava na GO aqui, né, na rodovia estadual. Antes de eu fazer minha caminhada, eu ficava olhando pros carros, pro fluxo de carros, eu ficava pensando assim, pô, mas quanto desses caras aqui sabe o que tá passando, sabe o que tá acontecendo? Porque a rede social ela mente, velho. Ela cria um certo alicerce na sua cabeça, no seu centro percepcional, que você acha que aquilo é totalmente verdade, que todo mundo já sabe daquilo, e na verdade não é, velho. Tem muita gente que tá começando a experienciar o mal das coisas agora. A gente que já tá com colete à prova de balas, a gente já tá nessa aí, ó, tempão, cara. Entendeu? Você acabou de apertar um grampeador? Oi? Você acabou de apertar um grampeador? Não, eu estalei os dedos. Ah, caramba, sei lá, parece que você tá apertando um grampeador. Barulho estranho.
Não, vai acontecer de uma coisa assim que vai ter uma mudança, só que vai ter uma mudança não por agora, mas daqui estourando uns 4 anos, vai. Você pode escrever. Daqui uns 4 anos pode não ser como você queira que aconteça, mas vai ser comum conversar algumas coisas. Já não vai ser tão tribal, já não vai ser de um grupo em específico, porque existe já tá vazando em vários grupos. Já tá desde grupo de humor, ciência, política, filosofia, tudo quanto é grupo, os caras vão lá e metem a real. Começam a falar sobre o negócio. Começa a salientar sobre a situação. Então, tá acontecendo, tá vazando. O próprio exemplo meu de realidade fora da telinha do celular é uma grande coisa a acrescentar. Nunca que eu imaginava que isso fosse vazado da internet para a vida real. A gente só tem noção daquilo que realmente está fazendo efeito quando parte para a realidade. Então é isso. E para finalizar aqui, duas últimas perguntas. É, o que você veria que seria a solução? Como que se resolveria esse problema que temos hoje em dia, né? E também, o que você imagina que seja o futuro? Qual que será o futuro? O que realmente você acha que vai ser o futuro? A primeira pergunta você responder. A segunda pergunta tem que pensar muito. A primeira pergunta é que como vai se resolver? Vai se resolver assim. A partir do momento que homens eles verem que eles estão no domínio. Cara, a gente não tem um óvulo que envelhece. A gente não tem um tempo estipulado para ter filho. A gente não tem uma. O nosso relógio biológico ele não é tão sacana conosco. Culturalmente é, porque você demora para juntar bens, você demora para se estruturar. Isso é uma sacanagem tanto. Mas biologicamente a gente está favorecido. A gente não tem uma bomba hormonal na gente. O que eu vejo que vai começar a acontecer é que as mulheres elas vão começar a ver, a se autoanalisar sobre a condição que elas têm e ver onde que elas são desfavoráveis e querer complementar isso com condições favoráveis. Enquanto ficar nessa ideia de vamos vamos não dar o braço a torcer, cara, isso daí não vale mais, porque o cara ele já cansou de dar o braço a torcer. Ele já cansou de ser função. Ele quer ser ser humano, ele quer ser visto. Ele é um ser de carne, osso e alma. Não tem essa, saca? Tipo assim, de ser um carreirista, de juntar. Tá, beleza. Tem que juntar bens? Tem. Talvez para noção de um cara aí que queira juntar bens. Porque ele se consolidou nisso. Mas se ele levar no topo da pirâmide. Não, no topo da pirâmide não. No topo da pirâmide. A, a noção de ser humano, ele constrói tudo. Ele é um ser em existência, ele, ele é um ser que precisa de atenção, ele é um ser que está em maior numerosidade desde a da estatística de suicídio de moradores de rua. E quando ele se colocar nessa condição, ele pode ter tudo na vida dele, tipo assim, de ele se ver totalmente focado nele, de não ser tão assim, de colocar a mulher como deusa,
centro do mundo dele, objeto de valor. Isso está começando a acontecer. Agora, a visão de futuro pode ser um derivado disso que eu estou falando, porque é como o processo vai se dar, né? Como tudo isso vai acontecer. Quando o cara chegar nesse patamar dessa autoavaliação, aí a gente pode criar passos do que pode ser o futuro. Mas é porque a gente ainda não tem noção do que pode ser o futuro. É muito inacessível ainda. Que a gente é muito embrionário, a gente é um processo muito embrionário. Os MGTOW eles estão começando a criar visibilidade agora. Não diria nem os MGTOWs. Eu diria todo homem que se enxerga na sua própria condição de existência. É isso. Eu falo com... Eu falo que, de forma transparente, que eu não sou MGTOW. Porque se eu fosse MGTOW, eu estaria manchando a honra da filosofia. Eu sou alguém que adota a filosofia, que faz sentido algumas coisas, mas eu não posso me significar como MGTOW. Falar assim, olha, eu sou independente, eu sou um cara que eu me autogoverno, eu sou isso e aquilo outro, e sei lá o quê, e tarará. Não, mas algumas coisas eu acho que são qualificatórias para a visão da realidade. E é isso que eu faço. Enfim, alguma mensagem que você gostaria de deixar no final? Cara, alguma mensagem. Pera aqui, vamos ver. Manda uma mensagem pra mim. Eu? Não, pera aí. Cara, alguma mensagem. É uma mensagem para deixar no final. Sei lá, qualquer mensagem. Se você quiser mandar todo mundo tomar no cu, você manda todo mundo tomar no Não, cu. a mensagem mais essencial que eu posso falar é a mais estrutural, a mais consolidada, a mais cimentada, a mais cristalizada, a mais transparente, a mais focal que eu posso falar é Caramba. que nós somos seres humanos. Nós não somos fazeres humanos. É isso. Enquanto o homem se enxergar como ser humano e não como agente funcional, de descartar sua existência para cumprir uma função de algo, ele tem que enxergar isso, sabe? Tem que ver aonde que ele é funcional, aonde que ele está se disfuncionalizando como ser existente. Ele nunca teve esse espaço, cara, porque o homem, ele sempre foi visto como um ser carreirista. Ele sempre foi visto como alguém que deve ser cumpridor de algo para obter algo, para gerar acúmulo, para ser isso, aquilo, outro. Isso eu vi de um cientista social, que é o escritor do Warren. Nossa, o nome dele é complicado de falar, velho. Warren Farrell, que é quem escreveu O Mito do Poder Masculino, que ele fala assim, cara, o homem, por sua condição de ser sempre um ser carreirista, ele nunca teve oportunidade de desenvolver a sua subjetividade. Ou seja, o que significa? Cara, ele vai ser um ser caricato o tempo inteiro. A mulher que ficava por conta de casa, acesso à televisão, mídia, propaganda e tudo mais, jornais, tinha um tempo para si e que se divertia assim, vou colocar bem entre aspas isso aqui, tipo assim, não seja tão assim ruim para ela ficar com o serviço da casa, não ir pra guerra, não exige já é benéfico até demais, né? Ela tinha essa coisa de desenvolver sua subjetividade. O homem não tinha isso. A gente tá parando para pensar nisso agora.
agora que a gente tem a oportunidade para pensar no que a gente quer desenvolver em nós. Terminou? Uhum. E não confunda as obras de arte do mestre Picasso Ai, com a pilha de arte do mestre obras. tá que pariu. De novo essa piada. Podia De ter vindo com uma novo! nova. Vou criar uma nova. Enfim, pessoal, falou.